Boa tarde a todos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui na tarde de hoje para podermos conversar um pouquinho, trazer aí para as nossas reflexões esse tema, que é um tema tão importante e que muitas vezes nós não atentamos para a profundidade que é quando nós falamos que somos irmãos uns dos outros. Muitas vezes nós até falamos, mas não sentimos, não vivenciamos isso. Então esta é uma oportunidade de podermos pensar um pouco mais acerca das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, de como nós estamos nos posicionando diante dessa irmandade fraterna que somos todos nós. Se nós formos olhar no dicionário, a definição da palavra irmão, o dicionário do Aurélio, que é um dos mais famosos que existem, nos traz mais ou menos umas 10 definições da palavra irmão. A primeira delas é que são aqueles que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que é o significado mais comum que nós encontramos. Mas o Aurélio descreve também que irmão é aquele que considera o outro com a amizade de um irmão. Então somos irmãos de um segmento religioso, que assim se reconhecem. São pessoas que têm uma afinidade muito grande, de uma amizade, fala, né? Fulano é para mim meu irmão, é minha irmã. E ele vai descrevendo, inclusive, um significado que eu não sabia, que era irmão uterino. Irmão uterino é irmão só por parte de mãe, vocês sabiam disso? Eu não sei, para mim foi novidade, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, as pessoas que têm irmão por parte só de pai ou de mãe, a gente normalmente fala que são o quê? Meio irmão, né? Eu acho que é o mais comum a gente usar isso. Então ele diz lá que existe o irmão paterno, que é filho do mesmo pai, o irmão uterino, que é filho da mesma mãe, o irmão de leite, que esse nós conhecemos também, né? Que são criaturas que não são filhos do mesmo pai da minha mãe, mas que foram amamentados pela mesma mulher, então é a mãe de leite, então são irmãos de leite, e por aí vai, num número muito grande de significados. Para a gente ver como uma palavrinha tão pequenininha, ela é, na verdade, muito abrangente. Então nós temos esses nossos irmãos, que são os nossos irmãos de sangue, e temos os nossos irmãos que não são os irmãos de sangue. E com relação a isso, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que vai falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. O que os amigos espirituais vão falar para Kardec? O que Kardec coloca nesse capítulo do Evangelho para a gente? Ele vem nos explicar que nós temos irmãos consanguíneos e que esse relacionamento entre os irmãos consanguíneos pode ser um relacionamento harmonioso ou não. Por que muitas vezes irmãos de sangue, né, outro termo, irmãos de carne, se relacionam de uma maneira desarmoniosa, se nasceram do mesmo pai e da mesma mãe? Porque não basta ter um laço de sangue para que as coisas possam fluir de uma maneira boa e positiva. Porque nós sabemos que somos espíritos milenares e que reencarnamos diversas vezes. E muitas dessas vezes nós reencarnamos no mesmo núcleo familiar, com algumas mudanças de papéis, dependendo da necessidade evolutiva de cada um. Então, espíritos que nessa encarnação são pais, em outra podem ter sido irmãos, podem ter sido filhos, ou qualquer outro tipo de parentesco. E essa parentela corporal
vêm naquela atual reencarnação aqueles espíritos juntos para poderem desenvolver habilidades, para poder sanar compromissos de eras antigas. Então nós encontramos no núcleo familiar pessoas muito afins, pessoas com quem nós nos identificamos muito, pessoas que são muito queridas ao nosso coração e outros que nem tanto assim. Por que isso? Porque quando está dentro da mesma família esse grupo de espíritos, um pouco mais fácil é a gente poder dominar essa má tendência. Porque se eu reencarno nesta atual encarnação com um inimigo meu, mas eu estou aqui no Brasil e esse inimigo nasce lá na China, eu não encontro com ele, então como é que eu vou conviver? Como é que nós vamos aparar as nossas arestas das nossas dificuldades? A gente não vai conseguir. Então é necessário que esse espírito reencarne no meu lar, na minha família, que tenha uma convivência bem grande comigo, porque ali estamos juntos. É a mesma coisa que às vezes a gente tem uma dificuldade de relacionamento de uma pessoa que trabalha com a gente. Mesmo que a gente passe durante o dia, 8 horas do dia de trabalho com aquela pessoa, é uma situação. Mas dentro de casa, a gente está o tempo todo. Então, muitas vezes, essas dificuldades estão muito próximas da gente por causa da nossa necessidade de podermos ter uma convivência saudável com aquela pessoa. Então, nesse capítulo, ele vai explicar isso para a gente. Não é os laços de sangue, não são os laços consanguíneos que fazem com que as pessoas sejam afins ou não. E sim essas inúmeras reencarnações e esse processo de conhecimento que nós temos e que vem durante eras se estendendo. E aí chega uma determinada reencarnação que aquilo é mais importante porque nós estamos mais preparados para sanar aquilo ali. Quer ver uma coisa que é comum dentro de um planejamento reencarnatório? Pessoas que são inimigas ferrenhas reencarnarem com o relacionamento entre pais e filhos. Por que isso? Porque se eu sei que aquele ser foi meu inimigo, porque ele acabou com a minha existência numa vida passada, ou porque ele arruinou a minha família, e eu sei disso, eu não vou conseguir ter um coração puro para passar por cima dessa situação. Mas se eu tenho esse esquecimento do passado, e ele reencarna como meu filho, por ele eu dou a vida. Então, muitas vezes, entre os filhos, tem aquele que nos é querido ao coração, porque nós temos afinidade, e tem aquele que é difícil o relacionamento. Daí porque que eles se encontram dentro da mesmo núcleo familiar, que são as definições de irmão que a gente tem lá no dicionário Aurélia. Olha lá. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, membro de uma mesma irmandade, confraria ou comunidade religiosa, título de fraternidade que os homens podem dar-se mutuamente, pessoa muito amiga de outra, igual, semelhante, irmão bilateral, o mesmo que irmão carnal, filho dos mesmos progenitores, dos mesmos pais, irmão consanguíneo, o mesmo que irmão carnal, irmão de leite, pessoa que em relação a outra foi amamentada com o mesmo leite, sem ser irmãos verdadeiros. E irmão de pai, aquele que é filho só do mesmo pai. E irmão uterino, aquele que é filho só da mãe. Então, que a gente já tinha conversado ali, para a gente poder não perder muito o fio da meada. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, onde ele vai falar daquilo que a gente já estava conversando, que os laços de sangue, os laços consanguíneos, não estabelecem necessariamente os laços espirituais. E não é porque que eu tenho irmão de sangue que eu vou me dar bem com ele. Eu posso me dar bem ou não. E aí, quando a gente está falando de irmãos, isso se estende para qualquer parentesco familiar. Pai, filho, tio, sobrinho, avós, sogra, entra nisso aí também, cunhado, aí vai todo mundo.
Então, às vezes, a gente tem uma concunhada que é mais chegada a gente, às vezes, do que uma irmã, do que um irmão. Às vezes tem um amigo, né, que é mais chegado a gente. Então, tudo isso, todas essas definições trazem. Por quê? Porque são laços espirituais que nós já trazemos de outras encarnações. Eu tenho uma amiga de infância, crescemos juntas, casamos, os maridos ficaram amigos, fomos morar no mesmo bairro, os filhos estudaram juntos na mesma sala de aula. Estamos aí até hoje, né? A diferença é que ela já é vovó e eu ainda não. O pessoal dela lá andou mais rápido do que lá em casa. Mas somos amigos. E não é que estamos todo dia um na casa do outro, que tem seus afazeres, mas quando a gente se encontra, né? Parece que aquele tempo não passou. A gente consegue manter esse relacionamento de amizade. São meus amigos ela e o irmão. Porque na época que nós éramos colegas, na infância, a mãe dela veio a desencarnar. E a minha mãe na época, porque minha mãe hoje também já é desencarnada, ficou com pena de 2 jovens de 13, 14 anos sem a mãe. E quase que os adotou. Então eles saíram da minha casa. Quando ela se casou antes de mim, quem ajudou a preparar o enxoval, o preparativo de casamento, foi a minha mãe. Então foram laços de amizade que foram se estreitando. Quando ela estava grávida do primeiro filho, quem levou para o hospital? O meu pai. Né? Porque ela passou mal e foi para minha casa. Então são situações que aconteceram de alguém muito próximo, que podia ser alguém da minha família, mas que pelos laços de sangue não era, mas que tinha justamente essa parentela espiritual que é muito forte. Então, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Porque senão seria muito difícil também, né? Os amigos espirituais falam assim, ó, você vai desencarnar, vou colocar lá meia dúzia da sua casa de espíritos que não são afins, a gente fica doido. Então é uma mistura. Existem espíritos simpáticos e espíritos não tão simpáticos assim, para a gente poder lidar com uns e também lidar com outros. Continua os espíritos falando para Kardec lá no capítulo 14 do Evangelho. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Então eles reencarnam naquele núcleo familiar por causa das provas pelas quais ele precisa passar para se desenvolver, para se educar, para se enriquecer espiritualmente. Então essa é a parentela corporal. E ele continua: os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. É claro que aqueles espíritos afins, né, que se amam, que se gostam, essa relação de amor e de amizade, ela vai continuar após o desencarne, após o término dessa vida. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar no mundo espiritual espíritos que nós amamos aqui na Terra, mas nem todos, por causa das situações diversas que cada um estão. Mas provavelmente nós vamos encontrar aqueles que são queridos ao nosso coração, porque somos queridos a eles e eles a nós. Assim como na literatura espírita, a história do espírito André Luiz, que ao desencarnar e algum tempo depois ele reencontra sua mãe. Ele não reencontra o pai. É porque ele não combinava com o pai dele? Não. É porque o pai dele estava numa situação de se encontrar numa região de sofrimento. Então ele estava tão absolvido com o seu mundo íntimo, com o seu sofrimento, que ele não tinha condições de sair aonde ele estava. Sua mãe, que estava numa esfera superior, numa situação melhor de equilíbrio, pôde ir ao encontro do filho. Então são situações diversas, mas aqueles que nos são queridos ao coração, nós vamos encontrá-los. Os laços corporais, eles são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já nessa existência atual. Vamos imaginar 2 irmãos que não combinam entre si, que não se falam, que não têm afinidade. Eles desencarnam. E quando chegar no mundo espiritual, um vai procurar o outro? Depende. Se eles ainda trazerem dentro de si os rancores, as mágoas,
os desejos incontidos de vingança, de mágoa, de raiva, de ódio, provavelmente isso irá os afastar, a menos que um deles queira se aproximar do outro para ajudar. Também temos algumas histórias assim. Então, se os laços do corpo fossem únicos, eles seriam muito frágeis, assim como a nossa vida física é. Então, esses laços precisam ser aprofundados. Para serem aprofundados, essa existência espiritual de várias reencarnações. E aí nós temos aquela passagem, uma passagem no Evangelho famosa, quando Jesus estava num determinado local com os seus discípulos, uma multidão já estava com ele ali, né, porque atraía muitas pessoas que queriam vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. E aí chega nesse local, provavelmente uma casa, sua mãe e seus irmãos. E aí quando fala irmãos, há uma divergência muito grande, se eram irmãos de sangue ou não. Por que há essa divergência? Porque entre o povo judeu era muito comum os primos serem chamados de irmãos. Então, quando os evangelistas estão escrevendo irmãos, na realidade a gente não sabe se são irmãos ou se são primos, porque os primos eram chamados de irmãos. Como Jesus foi o primeiro filho de Maria e ela continuou casada com José por mais um tempo, provavelmente ela pode ter tido outros filhos, não há nada de extraordinário disso. Então pode acontecer de ser Maria e irmãos de sangue de Jesus, que temos algumas passagens no Evangelho que fala de novo na palavra irmão. Mas como o povo judeu chamava o primo de irmãos, como naquela época os registros históricos não eram fáceis de serem encontrados, né? Até hoje, o mais próximo que a gente tem dos evangelhos, porque muito se perdeu, muito foi destruído. Então, o mais próximo que a gente tem hoje está escrito em grego. Lembrando que, naquela época, Jesus falava em hebraico, aramaico, e provavelmente a escrita dos evangelhos, um pouco diferente às vezes de Lucas, que deve ter escrito em grego, deveria ter sido escrito nessas línguas. Então foram sendo traduzidas. Então nessas traduções também, muitas coisas ficaram um pouco confusas. Mas isso não é o mais importante. O importante é, sendo primo ou sendo irmãos, que Maria chega até aquele lugar para falar com Jesus. E as pessoas falam para ele, né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, porque eles não conseguiam chegar até Jesus, tamanho era o tumulto, muita gente ali. Então, o evangelista Marcos, no capítulo 3, do versículo 31 a 35, nos narra essa passagem. Ele fala isso. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamar. Eles não conseguiam entrar, né? Avisa Jesus que a mãe e os irmãos estão aqui. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E aí Jesus vem com aquela frase: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Conhecendo a índole de Jesus como nós conhecemos, a expressão do amor e da bondade, ele teria uma atitude de estar renegando a sua mãe e a sua família? Como muitos levantam essa possibilidade, do fundo do coração, vocês acham que ele estava fazendo isso? De jeito nenhum. O espírito daquela elevação, o respeito que ele tinha com a mãe, o respeito que ele tinha com a família, o que a gente tem dos registros, né, da infância dele, um pouco da adolescência, sempre com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, ele não estaria de jeito nenhum menosprezando aqueles. O que Jesus estava querendo era chamar a atenção para a grande família espiritual que todos nós fazemos parte. Porque se a gente fica restrito só a esse mundinho do nosso núcleo familiar, a gente não consegue dar altos voos. Então, de acordo com essa passagem, nós temos ainda lá no Evangelho, no capítulo 14, nesse item 8, a explicação com relação ao parentesco, a parentela espiritual.
Esta é durável, fortalecida pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. É aquilo que nós já conversamos. Os espíritos vão reencarnando, geralmente no mesmo núcleo familiar, apenas com mudança de papéis, para que aquilo se fortaleça cada vez mais, se aprimore cada vez mais. Por isso Jesus referiu a seus discípulos do ponto de vista espiritual quando ele disse: eis aqui os meus verdadeiros irmãos. Lembrando que quando ele começa o messianato dele aos 30 anos de idade até os 33, foram 3 anos vivendo o dia todo e a noite com os apóstolos e com os discípulos. Ele sai, ele deixa a casinha dele de Nazaré com os familiares e vai rodar o mundo, pregar a boa nova. E quem é que estava com ele o tempo todo nessa pregação diária? Quem é que estava com ele nas perguntas, nas dúvidas, testemunhando as curas? Quem é que estava o tempo todo acompanhando Jesus? Eram seus apóstolos, os 12, e mais 70 discípulos que também acompanhavam Jesus para poder aprender com ele. Então, daquele tempo da sua pregação, da divulgação do seu evangelho, essas pessoas eram a sua família, porque estavam com ele ali 24 horas. Então ele estava mostrando que essa é a família universal, essa é a família espiritual. De forma alguma, ele estava demonstrando indiferença pela família. Ele apenas generalizou o ensino, o que provou suficientemente em várias outras circunstâncias. Então, em todos os momentos, ele sempre elevava o valor da família. Ele participava de festas de casamento, de bodas, ele estava presente, ele falava bem, falava de honrar pai e mãe. Se ele fosse alguém que desmerecesse os laços familiares, ele não ia falar isso. Ele vai falar sobre ingratidão de filhos com relação aos pais. Então, tudo aquilo que se refere à família, a vivenciar o amor entre os familiares, ele viveu, ele exemplificou. Ele pregava, ele falava, ele mostrava. Então, de jeito nenhum, naquele momento, ele ia fazer isso. Só que, muitas vezes, nós levamos as palavras, as atitudes dele muito ao pé da letra, esquecendo que é um espírito de alta envergadura. Então, as suas aspirações são espirituais. Então, nós temos sempre que nos elevarmos ao campo vibracional espiritual do Cristo para poder compreendê-lo na sua essência. E aí somos todos irmãos, como ele estava dizendo, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Antes de sermos filhos da minha mãe, do meu pai, vocês também, nós somos todos filhos de um só Pai, que é Deus. Deus é o Pai, é o Criador, e nós somos suas criaturas. Então, dentro dessa irmandade, nós somos todos irmãos. Mas nós gostamos de ser irmãos de quem é gente boa, né? Então, quando a gente pensa assim, olha que beleza, eu sou irmã de Madre Teresa de Calcutá. Olha que bênção, que coisa boa, né? Uma pessoa boníssima. Eu sou irmã de Ayrton Senna, né, que depois do seu desencarne trágico, ficou durante muito tempo no mundo espiritual, envolvido feito uma bolha de plástico, só que foi uma bolha magnética, porque os sentimentos de nós brasileiros eram tão fortes com a partida dele, que isso poderia prejudicá-lo. E ele então foi resguardado, como a princesa Diana, como tantos outros, que cativaram muitos. Ele, naquele momento, ele ficou protegido, né, numa bolha magnética, para não receber as emanações de revolta, de raiva. Mas por que aconteceu isso com ele, né? Para ele poder passar sem grandes perturbações naquele período pós-desencarnação. Mas isso foi porque era alguém muito querido, porque era alguém muito amado. E a gente, na nossa ignorância, a gente às vezes briga com Deus quando Ele leva alguém que a gente gosta muito. Nós somos irmãs também da irmã do bispo Evaristo, Dona Zilda Arnes, que desencarnou num terremoto no Haiti, né? E que foi a mulher que fundou a Pastoral das Crianças, que diminuiu a mortalidade infantil no Brasil com aquele sorinho caseiro. Foi ela que começou aquilo, né?
uma pitadinha de sal e açúcar misturado na água para acabar com a desidratação, e com isso conseguiu fazer sobreviver um número muito expressivo de crianças brasileiras por esse país afora. Somos irmãos de Pavarotti, somos irmãos de Gandhi, somos irmãos... Aquela senhora ali com a medalhinha, alguém sabe quem é? Vocês conhecem a Lei Maria da Penha? Essa aí é a Maria da Penha. Está numa cadeira de rodas, porque ela sofreu agressões do seu marido. E, numa dessas agressões, ela teve um problema muito sério, que não permitiu mais que ela pudesse andar. Aí, então, ela foi para a justiça, começou a sua luta em defesa das mulheres contra a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, que levou o seu nome, é essa senhora ali que está entre Gandhi e Nelson Mandela. Somos irmãos de Mandela, que revolucionou o apartheid na África do Sul. A história desse homem é linda, a história de vida. Sofreu horrores. Viveu 30 anos num presídio, num cubículo. E quando sai de lá, não tem um pingo de mágoa ou de rancor pelas pessoas que o prenderam e o deixaram lá dentro. Ao sair da penitenciária, depois de 30 anos preso, alguém lhe pergunta: perdoa os que fizeram isso com você? Ele falou: se eu não perdoar, eles não vão ficar lá dentro, eles vão continuar comigo lá fora. Eu não quero isso para mim. Olha que exemplo. Será que se eu tivesse sido presa durante 30 anos, me julgando uma situação de injustiça, eu perdoaria aqueles que tinham me deixado naquela situação? E Chico Xavier, né? Somos irmãos de Chico Xavier. Então, quando nós falamos que nós somos irmãos dessa grande família universal, nossa, eu sou irmão de muita gente boa, e isso me deixa feliz, isso me deixa alegre. Só que muitas vezes nós pensamos assim: muitos de nós concordamos que somos filhos de Deus, mas nem sempre concordamos em relação a quem são os outros filhos de Deus. Porque tem uns que nós gostamos de ser considerados irmãos. Será que nós gostamos de ser considerados dessa turma aqui? Nós somos. Nós somos irmãos de Osama Bin Laden, embora tenha mandado matar muitas pessoas naquele 11 de setembro, naquelas torres nos Estados Unidos. Nós somos irmãos do goleiro Bruno, que cometeu um assassinato covarde. Nós somos irmãos de Susanne von Richthofen, que mandou assassinar os pais e participou do assassinato para ficar com a herança. Nós somos irmãos daquele homem ali todo tatuado, que desencarnou há pouco tempo e que estava no livro dos recordes com o homem mais tatuado do mundo. E é claro que uma pessoa dessa tem um desequilíbrio psíquico muito grande. Nós somos irmãos de Hitler. Somos irmãos de Cleópatra. Mas o que Cleópatra fazia de mal? A Cleópatra testava venenos e ela pedia que seus escravos bebessem. Só isso que ela fazia. Ela queria ver o efeito do veneno e mandava seus escravos beberem e tomarem. Eles tinham que obedecer às ordens da rainha. Uma moradora de rua, que muitas vezes nós nos afastamos, ou quando se aproxima de nós a gente se esquiva. E aquele último rapazinho ali, de nome Wellington, foi aquele que alguns anos atrás entrou numa escola no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, e assassinou vários estudantes. Lembram dessa história? O desespero que foram os pais chegando na escola, querendo encontrar seus filhos com vida. Alguns sim, outros feridos e outros desencarnaram. Então esse grupo são nossos irmãos, porque são filhos de Deus também. Só que é claro, tem algumas diferenças, porque nós somos iguais, porque somos criados pelo mesmo Pai e do mesmo jeito. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós nos diferenciamos. Cada um de nós está numa etapa evolutiva. É igual ao nosso planeta. Vamos imaginar um marciano. Ele chega com a sua nave extraterrestre e vem para o planeta Terra. Se essa nave cai no fundo do mar, lá no fundo mesmo, ele vai achar que os terráqueos são marítimos. Ele vai ver peixes, ele vai ver algas, ele vai ver tubarão.
ele vai achar que aquela é a realidade. Se essa nave cai no Polo Norte, num lugar todo coberto de neve, ele vai ter uma outra impressão do nosso planeta. Se cai numa região desértica da África, ele vai ter uma outra ideia do nosso planeta. Se ele cai no centro de Paris, ele vai ter uma outra ideia. Se ele cai numa favela do Rio de Janeiro, ele vai ter outra ideia. Mas o planeta é o mesmo. É um planeta de provas e expiações. Mas dentro desse planeta de provas e expiações, há diferenciações. Há degraus de evolução. Porque os degraus, eles são muito grandes. Então, às vezes, nós estamos um pouquinho acima do outro. E existe uma distância bem grande entre um degrau do outro. Então, nós precisamos lembrar que somos iguais porque temos a mesma origem. Somos todos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem distinção das coisas, sem saber direito o que estamos fazendo. E vamos reencarnando, vamos aprendendo, vamos acertando, vamos errando. Então nós somos diferentes porque não estamos no mesmo degrau da escada da evolução. E aí nós temos essas diferenças. Por que o Hitler fez o que ele fez? Por que uma Madre Teresa fez o que ele fez? O que difere um do outro? Qual é o uso que cada um fez do conhecimento que tinha? Quais são os valores morais que cada um já trazia latente dentro de si? O que aconteceu também externamente para fazer despertar esses sentimentos? Uma para o lado do bom, do bem, né? Do bonito, e o outro para aquilo que não foi tão bom assim. Apesar de que Hitler, mesmo com todas as atrocidades que ele mandou cometer, ele fez coisas boas. Existem coisas boas que foi ele que fez. Existem algumas invenções. Então, a pessoa era ruim de tudo, para os dele, ele era uma pessoa boa, carismática, simpática, agradável. Não foi para os judeus. Mas todo espírito tem a semente de Deus dentro dele, que uma hora vai ser despertada. Então, quando Jesus dizia para a gente, há mais de 2000 anos, Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado. Ele quer a mudança de comportamento. Então é isso que nós precisamos fazer, mudar o nosso comportamento, porque a gente não vai conseguir mudar dessas pessoas, a gente não consegue mudar nem do próximo que está próximo de nós. Mas o nosso comportamento, isso a gente pode mudar. Somos então todos espíritos, filhos do mesmo Pai Criador. Todos somos irmãos, constituindo uma só família perante o Senhor. Mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Então os espíritos estão tendo oportunidades de reencarnar e mudar. E caso não mude, o que vai acontecer? Naquele videozinho que a gente passou ali no início, termina dizendo que um planeta regenerado precisa de espíritos regenerados. Quando a gente fala que o nosso planeta está passando por uma transição, que ele vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, isso só vai acontecer quando os espíritos que habitam este planeta mudarem, se regenerarem. O planeta não muda sozinho. A gente não vai dormir num dia, acordar no outro, o planeta vai ser uma felicidade só. Não é assim que acontece. Não é num passe de mágica. Nós vamos nos aprimorando e cada vez um grupo maior de espíritos vai se aprimorando. Essa corrente do bem vai se expandindo, vai se alastrando e aí a psicosfera desse planeta vai mudando. E aí os espíritos que vão vindo reencarnar vão vir com essa nova proposta de fazer mais o bem do que o mal. E esses então muito renitentes, que ainda estão muito apegados ao mal, não poderão reencarnar aqui novamente quando aqui for um planeta de regeneração. Terão que ir para o planeta de provas e expiações, porque vão continuar na mesma sintonia. Então por que nós ainda não agimos como irmãos? Por que nós ainda temos tantas diferenças com relação ao nosso próximo? A resposta é uma só.
Porque ainda somos egoístas. Ainda pensamos em nós, pensamos na nossa família, ou pensamos na nossa cidade. Se for o país, a gente pensa no nosso estado. Se for uma Copa do Mundo, a gente pensa no nosso país. E por aí vai. Né? Se tiver uma guerra de planetas, a gente vai defender a Terra. Mas uma guerra dentro do planeta de país, a gente defende o nosso. Então a gente vai sempre daquele nosso círculo fechadinho, dentro daqueles mais próximos. A gente não consegue ainda expandir isso. E aí nós temos mais um exemplo de Jesus. Que Jesus sempre falava com os discípulos, ele dava o exemplo dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque os fariseus e os escribas falavam muito, mas não agiam de conformidade com aquilo que falavam. Então, da boca para fora, eles condenavam, julgavam, apontavam as falhas alheias, mas não viam as suas próprias imperfeições. Então, Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 8: Vós, porém, não querais ser chamados rabi. Ele estava falando isso para uma multidão de escribas e fariseus e mais os discípulos, que queriam, esses fariseus e doutores da lei, serem chamados de rabi, mestre, né? Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O que significa isso? Vocês todos estão no mesmo patamar. Ele, naquele momento, estava numa situação, como está ainda hoje, superior a gente. Por quê? Porque já teve uma caminhada longa, foi um espírito que foi criado bem antes de nós, já passou por todas as experiências que nós ainda estamos passando e chegou num grau de superioridade espiritual. Então, de todos os espíritos que já encarnaram na Terra e reencarnaram, Jesus é o maior de hierarquia moral. Existem outros espíritos da hierarquia de Jesus, chamados seres crísticos, mas nós não conhecemos, nós não sabemos quem são. O único que nós temos notícia é Jesus. Então ele é o nosso modelo e guia, por quê? Porque é o parâmetro, é o modelo, é o maior que nós temos. Então ele tinha essa autoridade de falar para os escribas, para os doutores da lei, para os fariseus: estou chamando de mestre? Que mestre vocês são? Olha quantas imperfeições vocês ainda têm que superar, né, para chegar num patamar de hierarquia. Então ele vai dizer: vós sois todos irmãos. Eu podia ter falado assim: está todo mundo farinha do mesmo saco, né? Mas ele não ia falar isso. Mas em outras palavras era mais ou menos isso. Procurem melhorar, procurem aprimorar-se, procurem evoluir. Para quê? Para que a gente não veja no nosso planeta, na nossa convivência, tanta violência. As drogas que levam também à violência, que levam à dissolução de muitos lares, de muitas convivências familiares, a miséria, a corrupção e as guerras. E de tudo isso que a gente está mostrando ali, e o que a gente está vivenciando no momento, a gente chama a atenção para as guerras, que é aquilo de mais ignorante que pode haver entre as pessoas, seja ela por qual motivo for. Se olharmos a história, está recheada de guerras. Amélia Rodrigues, que é um espírito que escreve pelo Divaldo Franco, diz que nós tivemos na história da humanidade mais períodos de guerra do que 100. Se a gente for computar os anos que teve em várias guerras, em várias batalhas pelo mundo afora, nós ficamos mais tempo guerreando do que em paz. E aí, por causa disso, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. A dona Katalin Valo é uma senhora, ela nasceu na Hungria em 1928, 6 anos depois que já tinha terminado a Primeira Guerra Mundial. E a Europa já estava devassada com a Primeira Guerra Mundial. Ela então nasce na Hungria, vive ali com seus pais, tem a sua infância, a sua juventude. E no início da sua juventude, ela se depara com a Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, ela se casa. O marido dela é transferido para a Alemanha, ele era da Romênia. Ela o conhece na Hungria, ele foi trabalhar numa fábrica de aviões na Hungria. Por causa do avanço dos alemães, aquela fábrica de aviões teve que sair da Hungria e ir para a Alemanha, uma questão de estratégia militar.
Ela então se despede da sua família na Hungria e vai com o marido para a Alemanha e lá vive. E ela conta, ela está encarnada ainda. Ela hoje tem 94 anos de idade, essa é a fotinha dela hoje. Ela mora em Juiz de Fora. E ela vai para a Alemanha com o marido e lá vê os horrores da guerra, né? Ela ainda hoje tem uma sirene que toca lá em Juiz de Fora todo meio-dia, de uma fábrica. E quando ela está no centro da cidade que ela escuta isso, os filhos dizem que ela fica muito nervosa, porque ela lembra das sirenes que tocavam no período de guerra e que eles tinham que se esconder naqueles buracos que eles faziam antibombas, né? Os abrigos antibombas, isso. E ela diz que uma dessas vezes ela ficou ali horas até que passou o bombardeio, e ela contando quando ela saiu, o que ela viu é algo assustador, né? Pessoas da redondeza, vizinhos jogados pelo chão, feridos, mortos. Então as cenas de guerra. E isso é uma coisa que às vezes a gente lê no livro de história e a gente fica, né, imaginando. Mas quando a gente se depara com uma pessoa e essa pessoa conta de viva voz o que presenciou, o que viu, a gente vê que ignorância humana que é a guerra. Quando termina a guerra, no ano que termina a guerra, a situação na Europa estava muito difícil, muita miséria, muita fome, dificuldade de emprego. E eles sabem que tem um lugar na França que estão recrutando pessoas para ir para outros países para tentar uma vida diferente. E ela com o marido, aí já com 2 filhos pequenos, vão para a França, saem da Alemanha e vão para a França. E ela contando a viagem de trem, que demorou dias, não tomavam banho, é tudo muito difícil. Não dá para contar a história toda, estou resumindo para você. Enfim, quando chega em Paris, na época que eles estão chegando, chega lá também a Embaixada Brasileira, período pós-guerra, querendo também recrutar imigrantes, pessoas que queriam vir para o Brasil para trabalhar na agricultura aqui. O marido dela sempre reclamava muito do frio muito intenso daquela região e achou muito boa a ideia de vir para um país tropical, onde pelo menos não tinha neve. E eles se cadastram e eles são aceitos e depois eles pegam um navio e vêm para o Brasil. E nesse navio, eles chegam no Rio de Janeiro, lá tinha toda uma preparação do governo brasileiro. Do Rio de Janeiro eles são levados para Goiás, vão trabalhar numa fazenda lá. Ele era engenheiro, mas aqui o diploma dele não conseguiu o registro no Brasil. E ele começa a trabalhar em Goiás, ficam em Goiás alguns anos, depois eles mudam para Juiz de Fora. E só depois que ela já estava aqui é que ela teve contato com a doutrina espírita. E essa senhora, com 80 anos de idade, começou a escrever livros, começou a fazer teatro da terceira idade, começou a contar a história dela, para mostrar para o maior número de pessoas que a gente não deve guerrear com o nosso irmão. E aí eu trouxe aqui um trechinho de um dos poemas dela, que chama O Olhar, né? Que é ela tem 3 livros publicados. Os livros foram pela Prefeitura de Juiz de Fora. E nesses livros ela mescla poesia com fatos da sua vida. Eu comecei a ler e tive que parar várias vezes porque as lágrimas não deixavam eu continuar. Porque você vê alguém tão de pertinho que passou por uma situação dessa, é bem diferente. E olha o que ela diz. E é de uma sensibilidade, não é uma pessoa amargurada, não é uma pessoa revoltada, é um doce de pessoa. E aí ela escreveu: o ser humano tem vivido atualmente uma existência angustiada. A violência tem se alastrado, os conflitos têm trazido destruição e desalento. O pior entre os problemas do homem moderno é o extravio dos valores morais, bússola que guia os seres nos caminhos da vida. Através desse desvio, o sofrimento atinge todos os setores da humanidade, provocando medo, desajustes sociais, guerras, fome, labaredas que queimam, deixando chagas profundas na alma humana. E no final, o indivíduo sentir-se-á sozinho, desamparado, sem saber que rumo tomar. Homem, deixe seu coração sentir o chamado da razão. Jesus veio mostrar ao mundo o amor sublime que unirá todos os seres do planeta, irmãos, filhos de um único Pai, de todo o universo. O esplendor do amanhã há de provocar sentimentos de renovação no íntimo de cada um de nós.
uma história de vida muito bonita, né? Ela teve 2 AVCs. No primeiro não teve sequela, no segundo ela está com uma dificuldade agora para andar, uma dificuldade para ouvir. Mas uma das filhas, que é a que eu tenho mais proximidade, diz que às vezes em casa a sua memória atrai com coisas do passado e ela começa a relatar coisas que os filhos, achando que já conhecem toda a história, né? Ela vai contando pormenores coisas. E quando ela estava na Alemanha com o marido, tem uma passagem que eles estavam em praça pública assistindo a um comício de Hitler. E na hora que Hitler falou alguma coisa, o marido dela fez um comentário de desaprovação daquilo que Hitler estava falando. E aí Hitler disse: quem falou isso? E fez um silêncio muito grande. E numa época que haviam também, não é coisa de hoje, delação premiada, haviam delatores. E para ficar bem na fita, eles falavam: foi ele, foi aquele que falou. E ela disse que começou a rezar, apertou a mão dele e falava: fica quieto, fica quieto. E as pessoas que estavam próximas a ele, ninguém o delatou. Como ninguém disse quem é que tinha falado aquilo, aquele silêncio acabou e Hitler continuou fazendo o seu discurso. Então é alguém que viu esse homem de perto, que sentiu os horrores da guerra e que mesmo chegando no Brasil não teve facilidades. Ela disse que quando chegou em Goiás, a terra de Goiás é vermelha. Então ela dizia: troquei o inferno branco pelo inferno vermelho. Ela matava bichos para se alimentar, não sabia que bicho era aquele. Tinha dificuldade da língua. Então foram muitos perrengues, né? Mais que o que ela falou ali, agradecendo a Deus e pedindo a Deus para conduzir. E é alguém que hoje leva a sua história num pedido de que as pessoas possam aprender a conviver mais como irmãos. E que cenas como essa possam ficar, quem sabe no futuro, cada vez mais distantes da nossa realidade. E aí, diante dessa situação, né, de conflito, de guerra, de dor, de sofrimento, como ou quando nós poderemos remediar o mal? Chegará um momento em que não vamos nos deparar com essas situações? Então, na questão 917 do Livro dos Espíritos, onde Kardec tece um comentário, e dentro desse comentário ele diz o seguinte: quando o homem compreender que o egoísmo gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoa, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que de amigo faz inimigo, ele compreenderá que esse vício é incompatível com a sua felicidade. Então, só no momento que nós exterminarmos o egoísmo, nós conseguiremos terminar com o mal. Claro que para terminar com o egoísmo não é algo também de uma hora para outra, porque a evolução, ela não dá saltos, o progresso não dá saltos, é gradativo, é cada dia um pouco. Então nós vamos melhorando uma coisinha aqui, outra aqui. Se a gente fizer uma análise, né? Eu sou egoísta? A gente fala: não sou egoísta, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas nós temos atitudes egoísticas em alguns momentos e outras atitudes mais fraternas em outros. Então o que nós precisamos é aumentar esses momentos de fraternidade para que automaticamente diminua esses momentos ou esses comportamentos de egoísmo. Quando então nós agiremos como irmãos uns dos outros? No Livro dos Espíritos, questão 789. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele.
Então, quando nós procurarmos fazer com que as leis dos homens sigam as leis de Deus, qual que é a regra áurea, qual que é a lei máxima que Jesus nos trouxe? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós colocássemos isso em prática, já teria resolvido todos os nossos problemas. Amar ao outro como eu quero ser amado, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Quando a gente vai tomar uma determinada atitude, a gente pensa, se fosse comigo, como é que eu gostaria que alguém agisse? A gente já muda o nosso comportamento. Mas é porque muitas vezes nós não fazemos isso e passamos por cima. Então nós vamos ser pessoas felizes, viver em paz, quando a gente não quiser prejudicar o outro, ou quando a gente não querer tirar vantagem em cima do outro, né? Que são coisas que a gente ainda faz isso. Aí sim a gente vai conseguir agir como irmãos. Jesus então nos convida à renúncia total dos comportamentos egoísticos, acenando-nos com a bênção da legítima fraternidade. Ele mesmo fez isso, ele mesmo exemplificou. Naquele momento que ele deixa sua família e sai pelo mundo para divulgar a boa nova, o evangelho, ele estava deixando de ser egoísta. Naquele momento ele estava sendo fraterno. E as pessoas que se aproximavam dele, quais eram os exemplos? Tratava todo mundo com amor, com carinho. Mesmo as pessoas equivocadas que chegavam perto dele e falavam, não, você fez isso, você fez aquilo errado. Não botava dedo na ferida. Não ia julgando e condenando. Então ia tratando a todos com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Então isso é a fraternidade. O que é a fraternidade? É ter afeto por todos, considerando-os como irmãos. É o nome que se dá ao sentimento que une irmão a irmão. Então, se a gente já aceitar essa ideia de que somos todos irmãos, precisamos praticar a fraternidade. Essa palavra fraternidade vem do latim, que significa irmão pelo sangue ou por aliança, ou por comportamento, ou por vinculação. E aí nós temos aqui alguns dos ensinamentos de Jesus, esse a gente já falou, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, nossa, difícil, mas possível, né? Tanto é que na hora que ele estava lá na cruz, sofrendo, o que ele fala? Deus, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então mesmo naquele momento de sofrimento, ele pede perdão pelos outros que estavam causando a ele aquele sofrimento. Então amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Que vantagem há em amardes o que vos amam? Porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente amar quem gosta da gente, a gente ser simpático com quem é simpático com a gente, isso é muito fácil. Isso não exige esforço nenhum. Agora a gente procurar ver o lado bom das pessoas que nós antipatizamos, as pessoas que são consideradas nossos inimigos, aí é que está a lei divina que nós precisamos exercitá-la e exemplificá-la. Ao que pleitear contigo e quiser o teu vestido, larga-lhe também a capa, né? Ou em outras traduções, a túnica. Então, se alguém quiser algo seu, dá algo a mais, dá algo além daquilo que a pessoa está pedindo. Se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Mas o que é isso? Bate uma vez e tem que bater de novo? Não. Apaga aquilo que aconteceu e ofereça uma outra oportunidade da pessoa fazer bem e a gente fazer também aquilo em prol da outra pessoa. Então nós temos alguns, porque a vida de Jesus, a vida pública de Jesus está recheada de ensinamentos fraternos. Né? A maneira como ele recebeu Maria de Magdala, a maneira como ele dormiu na casa de Zaqueu, que era um homem mal visto, a maneira como ele convidou os apóstolos, que também existe uma diferenciação muito grande ali naquele convite todo. Ele convida para preencher o seu quadro de apóstolos, um que era publicano como Zaqueu, que era um cobrador de impostos, mal visto pela sociedade judaica daquela época. Então Jesus vai na casa, mas como? Vai dormir na casa de Zaqueu? Ele falou, não, mas o médico é para os doentes, não é para os que estão saudáveis. Então tudo é recheado dessa fraternidade, dessa amorosidade. Larga tudo e me acompanha, e dando orientações para as pessoas para procurar o quê? A felicidade. Joana de Ângeles, no livro Sol da Esperança, diz para a gente: todos irmãos, sim,
em jornada ascendente, na qual nos devemos dar as mãos em auxílio recíproco nesta ingente luta pela redenção. Então somos todos irmãos, sim, e precisamos auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então aqueles que são mais problemáticos, aqueles que têm mais dificuldades, aqueles que estão em desequilíbrio, precisam da nossa ajuda. Então, à medida que nós ajudamos esses que estão na retaguarda, nós também vamos subir essa escada da evolução, porque também tem alguém à nossa frente nos puxando, nos levando para frente também. Então, assim como nós estamos recebendo de alguém, precisamos também dar para alguém que está na retaguarda. Qual, então, a maneira correta de proceder em relação ao nosso irmão? No livro, esse livro aqui, ó, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. É porque ficou ali embaixo e cortou ali, porque eu sempre boto a fonte. Alírio de Cerqueira Filho. Ele tem um capítulo que ele vai falar do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. E nesse capítulo ele ensina pra gente uma técnica de como que a gente pode substituir esses comportamentos egoísticos que nós trazemos por comportamentos mais fraternos. Então ele botou a letrinha de cada palavra, aí ele falou que é uma técnica chamada parda, porque quando a gente tem umas letrinhas assim, às vezes é mais fácil da gente lembrar. O que ele vai dizer com relação a isso? São 5 passos essa técnica para a gente poder substituir esses comportamentos egoísticos. Primeiro, uma percepção. Eu preciso perceber, eu preciso notar que eu estou tendo aquele tipo de comportamento. Então aqui não é o outro não, é a gente mesmo. Então eu preciso me analisar, perceber, opa, isso aí não está legal, isso aí não está bom, isso não está certo, não é assim que eu devo agir. Porque se a gente não tem essa percepção, a gente não consegue mudar. Eu só mudo alguma coisa a partir do momento que eu percebo aquela coisa. Eu só vou perceber, só vou trocar uma blusa que eu vesti pelo avesso se eu perceber que ela está do avesso. Teve um dia que eu saí de casa, peguei ônibus, estou na rua, estou andando, cumprimentando quem eu encontrei. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que eu estava com a blusa pelo avesso. Se eu tivesse visto antes, se eu tivesse percebido, eu poderia ter entrado em algum lugar, de repente, para poder fazer a troca. Mas eu não tinha percebido. Então a gente precisa ter essa percepção. E Jesus nos orienta a isso. Vigiai e orai. Quando ele fala isso, o que ele está falando? Fica atento, observa o seu comportamento, vigilância. Se você está saindo daquele roteiro que é o roteiro seguro, faça a oração, faça a prece para se conectar com o alto, para receber ajuda para voltar para o caminho certo. Então a primeira coisa que ele fala é isso, é a percepção. Depois, a aceitação. Porque eu preciso aceitar aquilo que eu detectei, aquilo que eu percebi, aquilo que eu preciso mudar. Então existe um comportamento que não está bom, eu percebo esse comportamento, eu noto ele, eu aceito. Porque também se eu não aceitar, né? Eu sei que eu tenho isso, mas na outra reencarnação eu resolvo isso aí. Né? Não, quando eu estiver mais velho, quando eu aposentar, então a gente vai jogando aquilo para o futuro. Isso não é aceitar. Aceitar é algo que está me fazendo mal. É algo que está atrasando o meu desenvolvimento, o meu progresso. Então eu preciso aceitar. Não é se julgar, não, eu sou a pior das criaturas. Não é isso. Não é sem julgamento. Existe um fato que está me tornando uma pessoa egoísta. Eu notei, eu detectei isso, eu preciso mudar. Então eu preciso aceitar para que a mudança realmente ela possa acontecer. Né? Isso, porque todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas imperfeições, então nós precisamos aceitá-las. Se a gente quer transformá-las, a gente precisa aceitar. Depois o R é de reflexão. Então, o que eu posso fazer para mudar esse sentimento que eu estou sentindo? Então estou sendo egoísta de uma determinada forma, percebi aquilo, aceitei que é um comportamento equivocado, então agora eu preciso refletir. Quais são as possibilidades que eu tenho de mudança? O que eu posso fazer para não ter mais esse tipo de comportamento? Para me tornar uma pessoa melhor e substituir esse sentimento. Depois da reflexão vem a decisão, que é tomar uma direção. Bom, então isso não está certo, daqui para frente eu vou ter que agir dessa maneira, então eu vou tomar uma decisão. Quando acontecer isso comigo de novo, eu vou ter que tomar essa atitude, eu vou ter que fazer isso, e a gente lembrando daquilo, e a gente voltando naquilo. Porque não é uma coisa que a gente faz uma vez só. A gente está trazendo esses comportamentos egoísticos de muitas reencarnações. Se a gente pensar bem, na época que nós vivíamos na pré-história, a gente tinha que ser egoísta, senão a gente não sobrevivia.
Então a gente tinha que matar um bicho por dia e guardar aquela carne para a gente se alimentar, senão a gente morria. A gente desencarnava. Então, no processo da evolução do homem, por uma necessidade de conservação, por uma necessidade de sobrevivência, ele tinha que ser egoísta. Só que à medida que a razão foi se desenvolvendo nele, junto com a razão, outras possibilidades se apresentaram. Então a tendência é de se elevar cada vez mais e de se deixar cada vez mais para trás esse comportamento egoísta. E por último, o A é de ação. Agir é um plano de ação, é uma substituição gradativa disso que eu estou fazendo. Há uns dias atrás, eu estava lá na FEAC e eu coordeno um grupo de estudo. E chegou uma pessoa para participar desse grupo de estudo. E a pessoa estava num desequilíbrio muito grande. Alguém me viu e falou, conversa com aquela moça ali. Aí a gente fica assim, por que eu, né? Conversa com aquela moça ali que ela vai te explicar. Aí a pessoa veio conversar comigo. Me fez uma pergunta e eu respondi o que ela estava querendo saber. Ela me fez a mesma pergunta pela segunda vez, eu já fiquei meio invocada. Falei, já respondi? Mas eu respondi de novo. Não com a mesma delicadeza da primeira vez, confesso para vocês, só para vocês, hein? Aí a pessoa tá. Depois, de novo na conversa, ela me perguntou de novo a mesma coisa. Falei, gente, ela não está me ouvindo? Por que ela não está entendendo o que eu estou falando? Vou ter que mudar as palavras, vou tentar explicar de um outro jeito. Expliquei do outro jeito para a pessoa. Uma das perguntas que ela me fez era assim, qual livro que vocês estão estudando? Livro dos Médios. Aí, esse do Kardec? Eu tenho um na minha casa, eu posso trazer? À vontade, pode trazer que nós vamos estudar. É igual o seu? Eu falei, depende. Vai depender da editora, vai depender da edição. Mas se tiver diferença, uma palavrinha ou outra, o conteúdo é o mesmo, você pode trazer. Semana seguinte, ela me chega lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, disse que eu tinha falado que era aquele livro. Ela só viu Kardec na capa, ela não leu o nome. Aí eu fui explicar tudo de novo para ela. A metodologia, barará, e barará, e barará. Aí, no outro dia, já tinha passado aquilo, eu estava andando, e às vezes eu vou andando, vou caminhando, e eu vou fazendo prece, e vou orando. E aí eu estava pedindo a Deus para me dar paciência. Aí, quando eu estava pedindo para dar paciência, eu me lembrei assim de Jesus falando assim, o médico é para os doentes. Só essa frase. Enfim, se eu for esperar que chegue na casa espírita que eu trabalho, só pessoas com saúde mental e física, só pessoas equilibradas, só pessoas sem problema, pessoas felizes, o que eu estou fazendo lá? Porque ali é um lugar de ajuda. Como qualquer templo religioso que chega alguém pedindo ajuda. Então eu comecei a refletir. Falei, agi errado. Percebi a minha atitude, decidi que seria diferente, né? Então fui fazendo ali, aceitei que eu tinha errado, porque é difícil a gente aceitar. Ai, gente, pisei na bola. Devia ter tido mais paciência, deveria ter respondido mais. Não é porque não foi só isso, não. Depois ela saiu e falei, pessoal, vocês viram? Que coisa! Expliquei 3 vezes, ela não entendeu. Porque a gente não fica só naquilo, a gente não espalha para os outros. Então eu tive que fazer isso aí. Falei, meu Deus do céu, eu estou lendo, eu estou estudando e eu estou escorregando, porque nós escorregamos. Aí a minha decisão, depois da minha reflexão, foi, Jesus, manda a criatura de novo, que agora eu vou tratar melhor. Tinha que ser. Aí a criatura foi. Você está achando que o pessoal lá em cima brinca? Não brinca não, né? Achei que eles podiam ter ouvido o meu pedido, não, mas ouviram. Aí chega a pessoa lá, na outra semana, para o estudo, para o grupo, de novo com o livro errado, de novo eu expliquei tudo outra vez, dessa vez com mais paciência. Não tenho certeza se numa outra situação eu vou conseguir. Mas a gente tem que se esforçar para isso, tem que lembrar disso. Que nós precisamos mudar esse comportamento egoísta. Egoísta de que sentido? De não sair da minha área de conforto. Eu estava bem com as pessoas que estavam ali, veio alguém incomodar, veio alguém que está precisando de ajuda, alguém que vai exigir de mim uma atenção maior. Isso é um comportamento egoístico. Né? Você quer chegar lá, dar conta do recado, terminou, vai embora. Não é assim que funciona. Uma vez Divaldo estava numa fila atendendo várias pessoas, talvez você já saiba dessa história, e tinha uma pessoa que estava toda semana na fila para falar com o Divaldo. Aí depois lá da 10ª vez, Divaldo olhou e falou, não é possível, fulano de novo. Hoje eu não vou atender não. Quando chegar no da frente eu vou dizer que acabou, porque eu não vou atender mais. Nisso Joana aparece do lado dele e fala assim, meu filho, quando você estava para reencarnar, nós perguntamos para você, que lado da fila você quer ficar? O que ajuda ou o que pede ajuda? Você pediu para ficar desse, então você vai atender. Agora, se você não quiser, a gente te troca de lugar e te põe lá no final da fila. Aí de volta, não, minha irmã, pode deixar, eu vou atender.
Aí eu lembrei disso na hora, eu falei, Jesus me perdoa, né? Mas aí não adianta a gente pedir perdão para Jesus. A gente tem que pedir para nós mesmos e dali para frente nos conscientizarmos que temos que fazer algo diferente. Se queremos ser melhores, que aquela criatura naquela hora era o quê? Minha irmã. Eu estou aqui falando de irmã e estou tratando o outro de uma maneira que não era ideal, não era adequada. E isso num ambiente religioso, né? Porque se é na rua a gente tenta dar uma desculpa. A gente acha às vezes que é espírito só dentro do centro. A gente tem que ser espírito 24 horas. A gente tem que ser cristão 24 horas, em qualquer situação. Então essa regrinha aí é para nos ajudar nessa situação aí. E aí com isso nós vamos ter mais o quê? Como a gente tinha 5 itens lá negativos lá atrás, aqui são apenas 5 também que a gente pode melhorar. Ter mais respeito pelos nossos irmãos, paciências com as suas limitações e com as suas imperfeições, porque eu vou querer que alguém tenha com as minhas. Perdão, que ainda é um sentimento difícil da gente lidar com ele, de perdoar as ofensas, de auxiliar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sempre existe uma possibilidade de ajuda, ou material, ou moral, ou espiritual. E o amor, que é o maior de todos os sentimentos e que nós precisamos expressar e senti-lo mais. Então, somente proporcionando a felicidade aos outros é que estaremos verdadeiramente conseguindo a própria felicidade. Então, nós vamos ser criaturas felizes quando os outros estiverem felizes. Não dá para ser feliz com gente na Síria sofrendo. Não dá para ser feliz com pessoas na África sofrendo. Mas está longe. A Síria está longe, a África está longe. Uai, mas e as preces que nós podemos fazer? Nós podemos fazer prece pelos nossos governantes. Nós podemos fazer prece pelas pessoas envolvidas nas corrupções no Brasil. Não é jogar mais lenha na fogueira. Isso melhora, gente. Cada vez que a gente vê uma notícia e fala, lá, tá vendo? Olha o que aconteceu. Isso é jogar lenha na fogueira. A brasa só vai crescer. Como é que se apaga esse fogo? Fazendo prece. Então nós podemos sim, nós estamos em sintonia no planeta todo. Então nós podemos pedir sim para muita gente. Né? Então nós podemos fazer muita coisa proporcionando a felicidade dos outros, daqueles que estão próximos com aqueles que estão mais distantes. Então nós vimos aí vários exemplos, né, de situações que estão ao nosso alcance, situações que nós podemos fazer. Então com atitudes dessas o mundo se torna cada dia melhor. Muitas vezes nós ligamos a televisão e assistimos só coisas ruins. Mas existe muita gente boa fazendo coisa boa. Então é nesse que nós temos que nos mirar, temos que olhar, temos que seguir o exemplo. Mesmo que sejam coisas que pareçam insignificantes, vai dar um resultado diferente no conjunto. Então que nós possamos a cada dia nos olharmos mais como irmãos. E como está lá no livro da Gênesis, Kardec nos fala: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Que Jesus então possa nos envolver na sua paz, no seu carinho, no seu amor, que Ele possa nos incentivar para que possamos a cada dia enxergar no outro um irmão, filhos do mesmo Pai que somos, e com isso possamos ter atitudes mais positivas, mais equilibradas e, como consequência, um planeta melhor para todos nós. Muita paz para todos.